Boa tarde, como estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as principais teorias do desenvolvimento humano, né? Na aula passada nós abordamos acerca da disciplina na psicologia da educação, nós trouxemos uma abordagem acerca do papel da psicologia da educação dentro de um contexto educacional que visa compreender os desenvolvimentos mentais dos alunos. E hoje nós trouxemos uma abordagem acerca das principais teorias do desenvolvimento humano, né? Então, nós, como futuros professores, né, no nosso trabalho diário com as crianças, nós devemos sempre nos perguntar, né, como as crianças aprendem? Quais as melhores intervenções que nós, enquanto professores, podemos fazer para que elas ampliem seu conhecimento? Quais as práticas que são mais adequadas para essas crianças aprenderem? Nós sabemos que no nosso contexto escolar existem crianças com maiores e menores dificuldades de aprendizado, defasagem em seu aprendizado. E eu, enquanto professora, preciso sempre buscar fazer essa reflexão para buscar nortear uma prática que possa dinamizar o processo de sala de aula. Certo? Então, há tanto para saber neste mundo, matemática, linguagem, tantos outros saberes. O papel da escola é, sobretudo, ampliar a sociabilidade das crianças, contribuindo para que sejam pessoas ativas, falantes e que expressem as suas opiniões e que elaborem intervenções na realidade no sentido de transformá-la. Ou seja, né, tantas disciplinas no conteúdo escolar. Quantas vezes nós, enquanto estudantes, que passamos a compreender a matemática, a linguagem, os seus diversos saberes, por meio de uma explicação bem acentuada do professor, ou aqueles que têm dificuldade em aprender matemática, mas sempre buscaram atingir o objetivo da disciplina com uma metodologia que o professor diferenciava para que você pudesse fazer essa compreensão. Hoje, o papel da escola não é só ensinar, mas é justamente buscar ampliar a sociabilidade das crianças, porque tem que contribuir para que elas possam ser ativas, não aceitar tudo de qualquer maneira, mas que elas possam elaborar intervenções dentro da sua realidade. Então, o papel do professor em mediar esse conhecimento é de suma importância, porque ele vai buscar trazer um ensinamento que possa transformar a realidade daquele aluno para que ele possa saber inferir dentro do seu contexto. Hoje, estudos, pesquisas apontam que o desenvolvimento humano se dá como um processo de apropriação da experiência histórico-social pelo homem. Mas nem sempre foi assim. Essa visão é resultado da evolução de várias teorias. Então, como eu falei para vocês na aula passada, que muitas teorias estão postulando como a criança desenvolve seu aprendizado, como o ser humano vai se desenvolvendo. E a partir dessa concepção, dessa compreensão do sujeito, eu, enquanto professor, vou mediar um conhecimento para que meu aluno se aproprie, não construa, que é diferente que vocês vão ver lá na frente. O papel da apropriação hoje do conhecimento, ela vai muito além do que construir um conhecimento e esquecer, mas se apropriar daquele conhecimento e poder saber utilizar em sua vida diária. Certo? Então, nós vamos começar agora com a teoria inatista. Primeiro, eu já pergunto para vocês, né? Se vocês já ouviram alguma destas frases. Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Quem nasceu para burro, nunca chega a cavalo. Ou seja, seu precursor, ele foi o filósofo Platão. Para ele, o indivíduo nasce com cargas genéticas, né? Isto é, com conhecimentos prévios como aptidões, conceitos, habilidades, conhecimentos e qualidades.
E o desenvolvimento na visão inatista é justamente o que preconiza naquelas frases. Os fatores hereditários são preponderantes para o desenvolvimento da criança. A experiência e a aprendizagem são deixadas em segundo plano. A inteligência e as aptidões individuais são herdadas do pai e estaria predeterminada no nascimento. Lembra da primeira frase? Pau que nasce torto, morre torto. Então, é dentro de uma teoria inatista. Existem professores que pensam, aquele aluno ele não aprende, o pai nasceu assim, sem saber as letras, o filho vai permanecer assim. Então, ele não vai aprender. Então, ele não construiu esse conceito de alfabetização e ele vai acabar o ensino médio sem fazer essa compreensão. É pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Nunca se aprende, nunca compreende. Então, dentro desse desenvolvimento inatista, é justamente uma visão que a inteligência, as aptidões daquele indivíduo, elas são herdadas do pai e estariam predeterminadas no nascimento. Ou seja, se o pai não tivesse predisposição em aprender, o filho também teria essa mesma questão, não saberia compreender algum entendimento, algum ensinamento, porque o pai também não aprendeu. Então, o desenvolvimento da visão inatista é justamente esse. Quais são as consequências da teoria inatista para a escola? Segundo essa teoria, a escola não tem muito o que fazer, já que o aprendizado vai depender dos traços do comportamento que a criança traz quando nasce. Então, para a teoria inatista, a escola nada tem a fazer se um aluno nasceu com aquela disfunção hereditária do pai e não aprender, e não aprender o conteúdo, os conceitos. Então, as características individuais da criança, como a agressividade, a sensibilidade, a dificuldade de aprendizagem, por exemplo, são vistas como traços inatos, que não poderão ser modificados pela educação escolar. Então, dentro dessa teoria inatista, o que eu quero que vocês compreendam? É que a escola não pode modificar, o professor não pode modificar o aluno, porque ele nasceu com isso hereditário. Se um aluno é agressivo, esse menino não vai mudar nunca o seu jeito, porque para a teoria inatista, aqueles traços hereditários que eles trazem dos pais, né, dos avós, permanecem nessa criança, que ela não vai ter possibilidade a um novo conhecimento. Então, a aprendizagem da criança dependia de seus dons. Se ela não herdou o dom, ela nunca vai aprender, será incapaz de aprender. Então, na teoria inatista, a escola não tinha a função social de ensino. E se tivesse essa função, ela negaria que aquele aluno ele aprenda, porque ele herdou dons dos seus pais que não conseguiram aprender. Então, na teoria inatista, o aprendizado, de fato, ele só acontece se os pais aprendem, né, por uma questão mais hereditária. Certo, olha uma explicação aqui com relação a essa teoria. Um professor propõe um grupo de 10 crianças menores de 6 anos que batam palmas, acompanhando o ritmo de determinada música. Somente 3 crianças do grupo conseguem acompanhar o ritmo da música. O bom desempenho dessas crianças na visão inatista seria visto como um dom herdado, por exemplo, dos pais músicos. E as outras crianças que não acompanharam tão bem o ritmo da música, elas podem ser vistas como incapazes de aprender um ritmo porque não herdaram dos pais esses dons. Então, para que a gente faça uma reflexão, então, na teoria inatista, somente aqueles alunos que bateram palma, tiveram a melodia de acompanhar a música, eram aqueles que tinham filhos pais. Então, na teoria inatista, é bem expresso o que o texto traz, né? E aqui ele traz uma reflexão em nós, como futuros professores. Na nossa prática, nós podemos perceber que não é assim que acontece. Nós sabemos que, às vezes, tem pais que não conseguem ler, e nós temos alunos leitores. Tem pais que não sabem articular a fala, e nós temos alunos que conseguem compreender. O meu pai é analfabeto, né? Ele não consegue ler, ele só manda áudio. Mas mesmo assim não me impediu
de aprender. Então, nós devemos desmitificar essa questão inatista do conhecimento, né? Dizer que o aluno só aprende porque os pais, ele não aprende porque os pais não aprenderam, e aí eu ficar rotulando o meu aluno que ele não tem capacidade de conhecer. Embora as crianças possam aprender de forma diferente, todas são capazes de aprender. Então, é isso que, enquanto professores, futuros professores e estudantes da pedagogia, nós temos que conceber esse conhecimento de que os nossos alunos eles têm aprendizados diferentes. Né? Como eu falei na última aula, nem os nossos dedos das mãos eles são iguais. Os nossos alunos não vão ser iguais. Então, na concepção inatista, um pai que não aprendeu, o filho não aprende. Então, e aí a gente traz para a escola. Então, aquele aluno ele aprende a matemática porque o avô dele é muito bom de matemática, o pai dele é muito bom de matemática, e a gente acaba rotulando o aluno e não busca fazer com que aquele aluno aprenda. Certo, deixa eu passar isso aqui, porque vai ficar para atividade, tá? Já na teoria ambientalista, né? Você já ouviu essa frase? É de pequenino que se torce o pepino. A criança é uma folha de papel em branco. Estímulo e resposta, né? Aí vai lá no behaviorismo que a gente explicou na última aula, né? Então, nessa teoria ambientalista, o desenvolvimento do ser humano depende principalmente do ambiente, do estímulo, do meio em que ele vive, das experiências por quais ele passa, né? Então, nessa teoria, a criança ela nasce como uma folha em branco. E aí são os pais que vão construindo a personalidade daquela criança. É chamada estímulo e resposta daquela criança. O desenvolvimento do ponto de vista da teoria comportamentalista, numa base em que a ciência faz essa abordagem, ela diz que o homem nasce como uma folha em branco. E o ambiente, as experiências, são fatores determinantes do comportamento humano. Então, para essa teoria ambientalista, o homem ele nasce totalmente sem conhecimento algum. E o ambiente, as experiências que ele vai vivenciando na sua realidade, são fatores que são determinantes para que ele crie um comportamento, né? A criança nasce sem características psicológicas para a ambientalista. Seria como uma massa a ser modelada, estimulada, corrigida pelo meio em que vive. O desenvolvimento seria resultado das múltiplas aprendizagens acumuladas durante a vida. Então, entendam, na teoria inatista, né, para a escola, o aluno só aprendia se os pais tivessem predisposição, se os avós tivessem predisposições para o aprendizado. Na ambientalista, ele diz que já o ser humano ele nasce como uma tábua, como uma folha em branco, né? Que o ambiente, as experiências que ele vai construindo ao longo da vida é que vai resultando das múltiplas aprendizados desse sujeito. E o professor é quem detém o saber e a verdade. Então, dentro de uma visão ambientalista, viu, gente? Que é a mesma comportamentalista, ela pode ser falada dentro dessas duas, né? Ambientalista ou comportamentalista, que elas são as mesmas, tá bom? Tem o mesmo significado. Então, o professor é quem detém o saber, a verdade. O saber está com o professor, portanto, ele precisa transmitir o conhecimento para a criança receber de forma passiva. Olha como era, quem já viu a história da educação, vocês podem perceber que na história da educação, o que ela traz? Ela traz uma escola tradicional, né, onde o professor está lá no pedestal e ele precisa ser visto pelos seus alunos como autoridade daquela sala. E é dentro dessa visão comportamentalista, né, dentro desse desenvolvimento comportamentalista, onde eles dotaram o aluno como uma folha em branco, né? Eles tinham uma visão de que o aluno ele só aprendia, o professor estava lá para transmitir aquele saber, e o aluno nada tinha a fazer, apenas receber de forma passiva aquele conhecimento. O aprendizado, dentro dessa concepção, ela é obtida por meio da cópia, seguido de memorização. Quantos e quantos nós que eu trouxe aqui para vocês com relação ao ensino
de ciência, não foi nessa turma, foi em outra. É que eu falei que o ensino de ciências ela ainda é concebido como a ciências ou português, mas eu trago bem ciência porque foi como eu aprendi. E até hoje eu lembro que o meu professor fez com que eu gravasse, decorasse, eu achei muito fácil porque rimava. O que é o vento? É o ar em movimento. Então, era uma memorização, não tinha aprendizado, eu não aprendi, né, o que é o vento. O que se é em movimento? Eu não compreendo, eu só sei que eu rimei, deu certo, memorizei e ficou aqui, tá? Mas esse é um aprendizado que eram dados na escola tradicionais, né? O aluno só, por meio de palmatórias, e nós fazíamos cópias do começo ao fim da aula, retirava do quadro daquela forma mecânica. Então, para esse desenvolvimento do ponto de vista da teoria comportamentalista ou ambientalista, o aprendizado é obtido por meio de cópia, de memorização, de prática, quando se tornam hábitos, né? Então, educar alguém seria moldar o seu comportamento, seu caráter, o seu conhecimento, dando à criança tudo aquilo que ela não tem. Então, dentro dessa concepção, né, comportamentalista, o ambiente, as experiências que aquela criança vivenciava era o que fazia ela desenvolver em conhecimento, né? E aí o papel do professor era apenas transmitir o conhecimento e o aluno receber de forma passiva. Então, dentro dessa teoria, acredita que a criança aprende através de treinamento. Treina-se, o papel do professor está lá. É de transmitir aquele conhecimento. Aí o professor treina aquele aluno para que ele possa aprender, né? A prática pedagógica dentro dessa teoria estaria voltada para a aquisição de determinados conhecimentos e valores pré-estabelecidos pelo professor. O papel do professor seria estimular a criança a responder aquilo que ele está pedindo sem questionamento. Então, o aluno ele não tinha voz de responder, de perguntar para o professor ou dizer que ele não estava compreendendo o texto. O professor estava ali, ensinou, treinou o seu aluno para que ele pudesse decorar e fazer ipsiliteres como estava passado nos livros. Então, o papel do professor dentro dessa teoria era responder aquilo que ele estava pedindo sem questionamento. Essa teoria acredita que o meio é responsável pela formação do sujeito, sendo o adulto que vai controlar tudo que a criança deve aprender. Então, através de testes é avaliado se a criança absorveu informações corretamente. Quais são as consequências para a educação? Uma educação bancária, como dizia Paulo Freire, uma educação tradicional que não levava em consideração o que o aluno sabia. Justamente as consequências para a educação era a organização das atividades através de pequenos passos. Os reforços eram dados pelas notas, ou seja, o aluno, a partir do que ele colocava nas suas provas, o professor lhe atribuiu uma nota para que ele pudesse mensurar o seu conhecimento. A distribuição de prêmios para alunos exemplares, ou seja, naquele período da educação, né, os alunos que tinham melhores conhecimentos e que se reprova muito esse questionamento, que aqueles alunos que eram exemplares, que decoravam, que eram bem treinados naquele período, o professor ele distribuía prêmios para os melhores alunos, né? Isso já vem de muito dentro desse processo de antigamente, né, numa escola tradicional, onde o aluno era visto apenas como uma tábula rasa. O professor, naquele período, eu já falei aqui, que ele era detentor absoluto do conteúdo e pode programá-lo. O aluno é um ser totalmente passivo desse conhecimento, ou seja, aquele que apenas recebe sem dar uma devolutiva para o professor se este está aprendendo ou não. Da mesma forma que ele ensinava para o João, tinha problema de dificuldade de aprendizado, ele ensinava para o José, ele treinava esses alunos a decorar. Aquele que não decorava de forma correta era fadado ao fracasso naquele período. Hoje, a gente percebe que ainda existe muitos professores dentro dessa visão, né? Como aqui, essa atividade, essa A2, eu não vou
colocar só a 1, tá? Essa daqui não, essa daqui foi de 1. Essa daqui eu não vou colocar. Então, só para exemplificar mais. Ao descrever o seu trabalho, uma professora diz: as crianças são como uma tela em branco. Nós, professores, temos a tinta, os pincéis, depende de nós o quadro que será pintado nesta tela. Que relação podemos fazer entre este exemplo e a teoria ambientalista, né? Então, quando eu digo que a criança ela é uma tela em branco e eu vou pintar essa tela do jeito que eu quero, vou modelar ela da mesma forma, a teoria ambientalista ela não foi suficiente para explicar o desenvolvimento humano, porque ao considerar a criança como passiva, podendo ser controlada, manipulada pela situação, ela desconsiderava a capacidade que a criança tinha de compreensão, de raciocinar, de contestar. Então, essa teoria, ela não explicou o desenvolvimento humano, mas ela foi uma teoria que ela foi bastante utilizada na escola tradicional, né? Como eu já falei. E as teorias interacionistas, né? Elas valorizavam a experiência. Acredita que, através dela, a criança aprende a olhar situações de diferentes perspectivas. Através da experiência, a criança aprende a ir em frente, buscar por certos objetivos. Considera a resposta do outro, das pessoas com quais interage, adulto ou criança, que indicam sua posição de ponto de vista. Então, dentro da teoria interacionista, os interacionistas, eles buscam, através da experiência, da troca de conhecimento com o outro, né? Em várias situações diferentes, tido a criança aprende com aquela interação. Então, os interacionistas, eles não concordam com os inatistas, né? Dizer que pau que nasce torto, morre torto. A criança só aprende se os pais aprendem. Se os pais aprenderem, se os pais tocam música, se o pai tem algum dom. Então, por que estes desprezam o papel do ambiente? Com os ambientalistas ou comportamentalistas, eles também não concordam, porque estes ignoram os fatores maturacionais, né, da maturação do ser humano. Os interacionistas, eles levam em conta tanto aspectos inatos, quanto as influências do ambiente do desenvolvimento humano. Ou seja, para os interacionistas, é através dessa interação com outras pessoas mais experientes que a criança vai construir características, a sua maneira de pensar, de sentir, de agir, a sua visão de mundo, o seu conhecimento. Enquanto a inatista só dizia que o filho só ia nascer porque o pai sabe, enquanto a ambientalista ou comportamentalista, né, tinha o aluno como uma tábula rasa, a interacionista ela vem com uma visão diferenciada de quem é esse aluno, de quem é essa criança, né? A partir dessas interações com outras pessoas, né, mais experientes, elas vão aprendendo, compreendendo o mundo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, de ver o mundo, né? Então, vou passar isso aqui. Dentro dessa visão interacionista, é justamente essa interação, né, com o outro, com os mais experientes. Já na teoria interacionista construtivista, né, que é do estudioso Jean Piaget, ele tenta entender como a criança aprende. Ele pesquisou como se desenvolveu o pensamento humano desde o nascimento da criança até a adolescência. Em suas pesquisas na área de psicologia, Piaget buscava responder a seguinte questão: como as pessoas passam de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento? Então, Piaget, ele tentou fazer essa compreensão, né, de como esse pensamento ele sai de abstrato, né, daquele que não conhece, para um conhecimento lógico, da compreensão mental, da organização de ideias para um determinado conhecimento, né? Então, nasce o pensamento abstrato, um conhecimento independentemente da ação do homem sobre os objetos. E como é gerado o conhecimento lógico, conhecimento mental. Este projeto do estudo piagetiano
denominado epistemologia genética, né? Então, Piaget, ele estudou essa abstração de pensamento, como a criança vai se desenvolvendo, como o conhecimento, os processos mentais, o conhecimento lógico dessa criança mental vão sendo construídos, né? E Piaget, ele não teve uma base, uma vertente que direcionava ele para os conceitos educacionais. Mas dentro de uma visão da epistemologia genética, dentro de uma vertente biológica, né, que ele era biólogo, e ele estudava essas questões, e aí eu trouxe também na aula passada, dizendo que ele partia dos próprios filhos, né? Então, ele fazia esse estudo para que ele pudesse compreender esse pensamento abstrato, esse conhecimento lógico, como a criança construía esses processos mentais. Então, a epistemologia genética, origem, episteme, científico, logia, estudo, quer dizer o quê? Epistemologia genética significa origem do conhecimento científico no homem. Não esqueçam. Quando cair algum assunto dentro dessa abordagem, perguntar para vocês qual era a vertente, qual era o campo de estudo de Piaget? Justamente uma epistemologia genética. Ou seja, o que significa isso? Ele queria compreender a origem do conhecimento científico no homem, né? Então, para isso, Piaget pesquisou a origem do conhecimento científico no homem. Então, ele fez uma grande contribuição também para a área educacional, tanto para a área da biologia como para a área da educação, porque nós precisamos fazer essa compreensão de como originou o conhecimento, né? Para que a gente possa compreender ações que possam ajudar no aprendizado do meu aluno. O conhecimento para a psicologia genética, para a epistemologia genética, dentro de uma base construtivista, interacionista, o conhecimento não está pronto antes das relações do homem com o meio, mas ele é construído nessa relação, né? Então, para Piaget, o homem não tem o conhecimento pronto, mas ele vai construindo também o seu conhecimento a partir das relações que ele vai tendo com o outro, né? Então, por isso, sua teoria é denominada construtivismo. Construtivismo. Por quê? Porque numa base piagetiana, o conhecimento do ser humano, do indivíduo, ele não está pronto, né? Então, o meio, né? Como ele se relaciona é que direciona a construção desse conhecimento. Certo? Então, quais os conceitos básicos dessa epistemologia genética de Jean Piaget? Jean Piaget ele apoia sua teoria em três grandes eixos, né? O processo de conhecimento e os objetos a serem conhecidos adaptam-se uns aos outros, né? O conhecimento e o objeto que leva essa pessoa a conhecer, eles vão se adaptando. Ou seja, uma coisa eu saber que esse vidro ele é feito de plástico. Outra coisa, eu entender, conhecer que de que esse objeto é feito, né? Uma coisa eu trazer do meu senso comum, que é plástico, porque eu já vi plástico em algum lugar. E outra coisa eu saber que esse objeto ele tem uma função, ele foi construído para determinado fim. Então, para Piaget, quando ele fala que o processo de conhecimento, os objetos a serem conhecidos, eles se adaptam-se uns aos outros, justamente para que a gente possa adaptar aquilo do senso comum, aquilo do conhecimento científico, para a gente poder compreender melhor essa visão. Para a teoria piagetiana, o conhecimento nasce, ele é elaborado através de interações que o sujeito estabelece com o meio, né? Como já foi falado antes. Então, o conhecimento ele vai nascendo, ele vai sendo elaborado por meio dessa interação, né? E ela é parecida muito com a interacionista, né? A construtivista, a teoria construtivista, ela parece bem com a base interacionista, porque ele também fala da interação,
que o sujeito ele se estabelece com o meio, mas elas se diferenciam e vocês vão entender mais à frente o porquê. Então, esses eixos nos mostram que o ato de conhecer é construído, é estruturado a partir daquilo que se vivencia como os objetos de conhecimento. Então, dentro dessa base, dessa concepção de sujeito, né, que tem essa teoria, o conhecimento ele vai se construindo, né? Ele é uma visão de que o conhecimento ele vai se processando, ele vai se construindo a partir daquela interação, a partir de que eu vou me adaptar com aquela realidade. Pessoal, então a primeira aula a gente encerra por aqui. Eu espero que tenha sido bastante clara nesse primeiro momento para que vocês pudessem compreender as bases teóricas com relação a essas teorias, né, como o desenvolvimento ele foi se articulando, como foi a ciência compreendeu o desenvolvimento humano dentro de uma base natista, dentro de uma base ambientalista, comportamentalista, que pode ser uma, dentro dessa base interacionista e interacionista construtivista, né? Então, dentro dessas questões, nós trazemos aqui várias concepções de conhecimento, o papel da escola, o papel do professor. Ora, o professor era aquele que não acreditava que o aluno pudesse aprender, ora, o professor era aquele que tinha um aluno como tábula rasa, ele era detetor do conhecimento, transmissor desse conhecimento, ora, este aluno, ele tinha o papel de construir o conhecimento a partir dessas interações, ou com a experiência de outros adultos, como interacionista traz com os mais velhos, ele vai compreender esta concepção de conhecimento. Então, a gente elencou aqui as várias formas de desenvolvimento do conhecimento, para que nós, enquanto pedagogos, professores, nós façamos uma reflexão de como a gente vai transmitir ou mediar ou compreender, construir uma relação com esse aluno que possa ser de conhecimento e de favorecer com que esse aluno ele possa trabalhar suas concepções de aprendizado e, de fato, ele compreenda o objeto de estudo de forma significativa, tá bom? Nós vamos agora para o chat, né? Anotem, tirem as dúvidas e vamos lá. Beijinho e até mais, tá bom?